Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim, Leonardo aceita Júlio como pai. Algo inesperado acontece com Geraldo. Samantha se alia com Félix. Mirtes, Salma e Samantha preparam uma terrível armadilha para que Ângela vá presa. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 23 a 27 de setembro. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Léo conta a Ângela que seu dia foi terrível e descobriu algumas coisas horríveis. Ângela diz que ele não pode julgar sua mãe, pois não sabe o motivo que levou ela à prostituição. Léo diz que foi por dinheiro. Ângela aconselha Léo que acredite que ele deveria conhecer melhor Júlio e lhe dar uma oportunidade. E ele também foi vítima das circunstâncias. Pablo recebe alta do hospital e Luz fica feliz. No dia seguinte, Léo se encontra com Júlio em um parque para conversarem. Léo diz que sabe que reagiu mal com ele, que não foi fácil saber que ele veio de um lugar tão horrível. Júlio diz que Mirtes morou um tempo com ele e foi lá que ele foi gerado, fruto do amor e não de um acidente. Ele diz que gostaria que eles dessem uma oportunidade como pai e filho. Léo diz que ele também. Mirtes fica indignada ao saber que Geraldo não quer deixar suas ações do hospital para Samantha. Geraldo diz que Samantha é um ser cruel, que não tem o mínimo de respeito e amor pelo consórcio, que com tanto esforço ele e Beatriz construíram. Ele diz que ela pode ocupar o escritório de Álvaro para trabalhar na Fundação Josué Gutierrez. Geraldo diz a Mirtes que Samantha confia nela e pede sua ajuda para que a filha recapacite e a encarrega para cuidar dela. Léo chama Júlio de pai pela primeira vez. Júlio fica emocionado e Léo pergunta a ele sobre Flávia. Ele diz que eles merecem ser felizes e os dois se abraçam. Mirtes pergunta a Geraldo para onde ele irá. Geraldo diz que, para ser sincero, nem ele sabe. Álvaro tenta jogar Clarinha contra Léo, dizendo que ele quer parecer um bom homem, sendo que terá uma filha com sua esposa e, ao mesmo tempo, quer estar com Ângela. Ele quer que Clarinha influencie Ângela para voltar com ele, mas ela se nega, alegando que não irá prejudicar Léo. Geraldo se encontra com os sócios do consórcio Vega e informa que renunciará à presidência do grupo. Ele diz que cederá suas ações para Adela, Ângela e Josué Gutierrez. Samantha não gosta nada da notícia. Flávia está prestes a sair de viagem quando Júlio chega. Ele pede que ela não vá. Samantha diz a Geraldo que não vai permitir que ele ceda suas ações para duas golpistas. Ela diz que o bem que ele quer fazer a elas fará, na verdade, muito mal. Geraldo pergunta se ela vai tentar matá-las, como tentou fazer com um bebê de Ângela. Samantha surta e manda ele não repetir isso. Geraldo diz que prefere deixar tudo para Adela e Ângela, pois sabe que elas vão seguir seu projeto e ajudando as pessoas. Samantha diz que para ela ele não é seu pai e não sente nenhum carinho por ele. Geraldo diz que algum dia ela pode se arrepender disso. Samantha o chama de Geraldo e diz que preferiria nunca mais vê-lo. Júlio se declara para Flávia e diz estar disposto a tudo para ficar com ela. Ele mostra uma passagem de avião para ir ao Canadá com ela e que, se ela disser sim, irá demonstrar o quanto a ama. Flávia diz que o ama. Os dois se beijam e se reconciliam. Álvaro diz a Ângela que está com muita dor de cabeça, que já tomou remédio, mas a dor não passa. Ângela diz que vai fazer uma massagem para ajudá-lo. Álvaro quer tocar no rosto de Ângela e ela acaba permitindo. Ele aproveita a situação e a beija. Léo chega ali justo nesse momento e vê a cena. Ângela avista Léo e tenta se explicar. Léo vai embora e Ângela vai atrás dele, deixando Álvaro para trás, feliz por Léo ter visto ele e Ângela se beijando. Léo diz a Ângela que já tinha dito a ela que isso iria acontecer
e que ela deixou tudo propenso para acontecer. Ele vai embora chateado. Ângela volta para casa, dá uma bela bofetada em Álvaro e diz que ele não cansa de fazer mal a ela. Álvaro pede perdão, diz que não foi sua intenção, mas que não pôde se controlar. Ângela diz que ele não tem nenhum direito de tocá-la e ressalta que o amor de sua vida é Leonardo Santillana. Ela ameaça que da próxima vez que ele tentar algo, ele irá embora de sua casa. Mirtes diz a Júlio que ele irá embora deixando tudo pela metade, como sempre, e o chama de perdedor. Júlio diz que sua vingança acabou, pois ela mesma está se autodestruindo e que se transformou em uma mulher obscura e solitária. Ele diz que ama Flávia como amou Abigail e como ama seu filho e que amor é algo que Mirtes não sabe o que é. Júlio esfrega na cara dela que Sandro morreu. Geraldo a desprezou, Léo quer ela longe de sua vida e que pouco a pouco ela está ficando completamente sozinha e lhe causa pena. No hospital, Ângela tenta se explicar para Léo sobre o que ele viu, mas ele está muito chateado com ela. Ângela consegue falar com ele e conta que Álvaro a beijou desprevenida. O Dr. Galegos atende um homem que teve um problema no ombro. Salma vai falar com o Dr. Galegos e se encontra com este homem, que se chama Isaac. Os dois conversam amavelmente e é revelado que Isaac era um velho amor do passado de Salma. Isaac diz que não esqueceu dela e lhe beija. Salma corresponde ao beijo e Isaac quer conversar com ela. Ela o leva até seu apartamento e conta que existe uma mulher que está fazendo sua vida impossível e se chama Ângela. Ela diz que precisa da ajuda dele para se livrar dela. Salma manda Isaac dar uma doação milionária para Ângela e assim ela depositar esse dinheiro na fundação que ela administra. Geraldo diz a Adela que vai renunciar tudo ao hospital e que ela e Josué ficarão protegidos. Mirtes diz a Ângela que conseguiu uma reunião com um empresário que poderá fazer uma doação generosa para a fundação. Ela entrega o cartão para Ângela e diz que ele está esperando a ligação dela. Dário contrata Luz como secretária do Hospital Vega e Samantha fica furiosa. Álvaro diz a Clarinha que se arrepende por ter julgado tão mal Dário e que no fim ele a amava de verdade. E a prova é dele tê-la deixado livre. Sebastião diz que acredita que Dário não era um bom homem para estar com Clarinha, e Álvaro diz que nisso concorda. Clarinha diz a Álvaro e Sebastião que nenhum dos dois tem direito de querer opinar como ela será com Dário e que isso é somente sua decisão. Sebastião se irrita e vai embora. Nancy revela sua gravidez para Bel e ele fica feliz. Estrela não para de tossir e pergunta a Ed o motivo disso. Pablo diz a Bel que eles são uma vergonha para os Pérez. Os dois se preocupam por sua condição e não poderão trabalhar. Ed explica para Estrela sobre a doença que ela tem e que ela tenha muito cuidado para quem ela conta, pois as pessoas são ignorantes sobre esse assunto. Geraldo pergunta a Léo se ele gostaria de ser o novo diretor do Hospital Vega. Léo pergunta se é verdade que ele irá embora e Geraldo confirma. Ele diz que quando for, precisa que esteja alguém de confiança à frente. Léo diz que não pode aceitar esse cargo, pois tem outros planos e não quer deixar a Fundação Vega. Geraldo compreende Léo e ele aconselha que o chefe coloque Dário à frente do consórcio Vega. Geraldo fica incrédulo, mas Léo garante que Dário mudou suas atitudes. Mirtes informa a Ângela que o secretário de saúde acaba de entrar em contato com ela e que o governo já está vendo os terrenos em Real do Mar para a construção da clínica. Ângela fica muito feliz e agradece a Deus por estar realizando os seus sonhos. Estrela e Guigo lavam roupas. Depois, um vizinho pega um desinfetante e limpa o tanque. E Guigo questiona:
O vizinho diz que está desinfectando todos os lados, que aquela órfã passa e que por Guigo ficar tanto com ela, deve estar imundo também. Ed chega ali e ameaça quebrar a cara do vizinho se continuar insultando sua filha. Ele diz que o vizinho é um ignorante e burro, pois o HIV não é transmitido como ele pensa. Ângela conta a Geraldo que o governo já está providenciando os terrenos em Real do Mar para a clínica. Ângela percebe a tristeza de Geraldo e pede que ele repense em sua decisão de ir embora. Léo pede ao inspetor Garcia a agenda do inspetor Benjamin, pois quer localizar Úrsula, a mulher que tinha a carta de Yolanda em seu poder. Garcia aceita ajudar Léo para localizar Úrsula e aconselha que ele cheque o celular de Mirtes, pois talvez lá esteja o número dessa moça. Geraldo segue o conselho de Léo e decide colocar Dário à frente do hospital durante sua ausência. Ele dá instruções para Dário de como administrar o negócio e o cumprimenta. Os dois se abraçam. Ângela vai atrás de Salma e a adverte para se manter afastada de seu filho. Salma ri e diz que ela ficou com medo de vê-la perto de seu filho. Ângela diz que se ela voltar a colocar um dedo em seu filho, vai se esquecer que ela está grávida e que ela é uma louca. Salma diz que só defende o que é seu e é capaz até de arrancar os olhos do filho dela. Furiosa, Ângela dá um tapa na cara de Salma e diz que, como mãe, irá defender seu filho de quem seja. Léo comemora por Dário ser o novo diretor do Hospital Vega. Júlio e Léo se despedem com um carinhoso abraço entre pai e filho. No corredor do hospital, Geraldo apresenta sua renúncia para Samantha e revela que Dário irá substituí-lo. Samantha diz que ele está louco e Geraldo começa a se sentir mal. Ângela se aproxima deles. Samantha diz ao pai que ele é seu pior inimigo e um traidor. Geraldo passa mal e desmaia. Ângela grita por socorro. Samantha se desespera e manda alguém fazer alguma coisa. Ela diz que o pai não pode morrer e manda o Dr. Galegos fazer alguma coisa. Depois, Nélida diz que sente muito e que fizeram tudo o que podiam, e Galegos informa que Geraldo faleceu. Samantha chora e grita: "Não, papai, não, paizinho." Ela vai atrás de Ângela e diz que tudo é culpa dela e que ela assassinou seu pai. Ângela diz que o egoísmo dela foi o que a separou de Geraldo, que ele a amava, mas ela nunca valorizou isso. Ela diz que vai cumprir a última vontade do pai dela e que ele queria ser velado na vila. Anoitece. Começa o funeral de Geraldo. Samantha e Mirtes chegam na vila e olham para todos com desprezo. Samantha diz que espera que o pai esteja descansando em paz e recrimina por ele ter sido mais feliz com aquela gentinha do que com ela, sua própria filha. Ela diz que ele não cumpriu sua palavra de cuidar dela para sempre e que todos tratam Ângela como se fosse ela que tivesse perdido um pai. Mirtes se aproxima de Adela e zomba por Geraldo ter morrido sem ter se casado com ela. Adela pede respeito por Geraldo e Mirtes diz para ela que só foi uma simples fantasia para saber como é se deitar com a empregada. Adela manda ela não manchar a memória de um homem incrível. Samantha diz a Ângela que a odeia e que ela o separou de seu pai. Ela diz que ele morreu a odiando e dá uma bofetada em Ângela. Léo tenta defender Ângela, mas Salma não permite. Samantha tenta atacar novamente Ângela, mas Mirtes a controla. Uma vizinha tenta dar as condolências para Samantha, mas ela é grosseira. Ângela diz que todas aquelas pessoas amaram Geraldo e manda ela respeitar. Ela diz que nem na morte do pai dela ela é capaz de mudar. Samantha diz que ela deve se sentir muito poderosa por ter tirado o carinho de seu pai e de sua mãe. Ângela diz que ela perdeu esse carinho sozinha. Fria, Samantha diz a uma foto do pai que se ele quis descansar em meio da miséria é problema dele e se retira.
Já na mansão Vega, Samantha está com uma forte crise e Salma e Mirtes tentam ajudá-la. Samantha se ajoelha diante de uma foto de Geraldo, diz que o amou muito e que roubaram seu carinho. Ela surta e diz que perdeu seu pai para sempre. Descontrolada, ela exige beber e Salma serve uma tequila para ela. Mirtes agora planeja ficar com tudo que é de Samantha, aproveitando que Geraldo faleceu. Adela recebe uma carta que Geraldo havia feito para ela, onde ele deixou várias passagens de avião para ela viajar o mundo. Ele disse na carta que ela ficou muito tempo presa e agora deve aproveitar a liberdade. Passa-se dias. Samantha diz a Mirtes e Salma que Ângela não vai se dar bem nessa. Mirtes diz que não sabe como ela fará para deserdar Ângela e Adela das ações que Geraldo deixou. Samantha se lembra quando o advogado Gonzales aconselhou que ela comprasse todos os membros do conselho para que destruíssem a decisão de Geraldo e, sendo assim, as ações ficariam para ela. Salma apoia a decisão de Samantha e pede que ela atue sem sentimentos e nem fique presa nessa da última vontade de Geraldo. Samantha diz que não e que com o rei morto, a rainha é quem reina. Samantha, Mirtes e Salma brindam e comemoram pela queda de Ângela. Álvaro diz a Ângela que interpretou mal o momento e que por isso acabou lhe beijando. Ele diz que sabe que ela não sente nada por ele, mas pode contar com ele para o que seja. Félix e Baldomero planejam se vingar de todos da vila, tirando eles de lá por não pagarem o contrato da água. Léo pede a ajuda de Ângela para distrair sua mãe, pois precisa entrar no escritório dela. Clarinha vê Álvaro cuidando de Josué e que ele está sorrindo. Ela pergunta ao pai se ele também brincava com ela assim. Álvaro diz que quando ela nasceu foi tudo muito estranho, pois não sabia como tratá-la, diferente de como é com Josué. Ele conta que teve uma vez que ela não parava de chorar e ele a abraçou e depois a fez dormir. Álvaro diz que naquele momento foi quando caiu a ficha que era pai dela e prometeu que sempre iria cuidá-la. Clarinha diz: "Eu te amo, papai." Álvaro diz que também a ama. Ed e Ângela dizem a Mirtes que tem um doador que quer conhecê-la e ele está ali no hospital. Mirtes sai com Ângela e Ed de seu escritório para conhecer o suposto doador. Ed e Ângela distraem Mirtes enquanto Léo aproveita a distração da mãe para entrar em sua sala. Ele consegue extrair várias informações do celular de Mirtes. Pablo recebe uma carta que Geraldo deixou para ele. Na carta, Geraldo deixou seu carro para Pablo para que ele inicie seu negócio de carros automobilísticos. Seguindo o plano de Salma, Isaac vai à casa de Ângela e os dois se conhecem. Isaac faz todo um discurso de boa pessoa para Ângela e o quão importante é ajudar o próximo. Ele deixa para Ângela uma maleta cheia de dinheiro, dizendo que por ser um homem de negócios não teve tempo de depositar e fazer um cheque. Ângela diz que vai guardar o dinheiro, porém já irá fazer o recibo. Mirtes diz a Nancy que precisa que ela viaje para Real do Mar, pois alguns funcionários do governo irão checar alguns terrenos. Ela enrola a advogada para tentar tirá-la da cidade e assim concretizar o fim de Ângela. Quando Nancy sai de sua sala, Mirtes liga para Samantha e diz que já despachou a advogada e que ela irá para Real do Mar. Samantha fica satisfeita e Mirtes diz que essa mulher não poderá fazer nada. Ângela está muito feliz e em seus pensamentos diz a seu pai, à sua avó Conceição e ao padre Marcos que em breve a clínica será construída. Ela guarda todo o dinheiro que Isaac a deu em uma gaveta de seu quarto, junto com o recibo. Samantha se encontra com os acionistas do consórcio Vega e pede a votação para tornar improcedente a decisão de seu pai de doar suas ações para Ângela, Adela e Josué Vidalgo.
Os acionistas, que foram subornados por Samantha, votam para anular a decisão de Geraldo, e sendo assim, ela ficará com tudo. Anoitece. Baldomero e Félix colocam seu plano em prática para expulsar os moradores da vila. Léo consegue o telefone de Úrsula e entra em contato com ela. Úrsula diz a Léo que conhece muito bem a mãe dele e seu passado. Léo questiona sobre a carta de Yolanda, mas Úrsula diz que vendeu aquela carta. Léo então pergunta se ela não tem uma cópia ou se poderia lhe dizer o conteúdo e que está disposto a dar dinheiro a ela. Baldomero pega o celular de Ângela e manda ela sair logo de casa. Ângela é expulsa com muita violência da vila e leva seu filho. Baldomero liga para Félix e diz que já está expulsando os moradores da vila. Félix diz que isso é muito bom e manda ele fazer o que ele havia mandado. Dário diz a Samantha e aos demais acionistas que aquela assembleia é ilegal e que a advogada do consórcio não está presente. Samantha ameaça demitir Dário naquele momento. Dário diz que não vai se calar e que aquilo é tudo ilegal. Ele diz aos acionistas que o que eles estão fazendo é uma traição com a memória do senhor Geraldo, o homem que os ajudou a erguerem aquele consórcio. Ângela conta a Léo que foram expulsos da vila e agora todos eles estão na rua. Dário vai atrás de Samantha a sós e a enfrenta. Ele diz que vai levar aquilo para os tribunais, se for necessário, e que não é possível que ela não seja capaz nem de respeitar a última vontade do pai dela. Samantha diz que não vai permitir que Ângela e a dela fiquem com as ações de seu pai. Já na mansão, Samantha comemora que tudo está saindo como ela quer. Félix chega ali no quarto, se deita sobre a cama de Samantha e os dois tomam vinho juntos. Félix diz que se eles estão compartilhando a mesma casa, poderiam também compartilhar a cama. Ele passa as mãos pela perna dela e diz que os dois odeiam as mesmas pessoas. Samantha tira sua máscara e Félix aprecia sua cicatriz. Os dois se beijam e se envolvem. Ângela fica desesperada ao se dar conta que a maleta de dinheiro e o recibo da fundação ficaram em sua casa. Ela teme que, com a confusão, tenham levado aqueles documentos, e isso poderá lhe causar graves problemas. Álvaro dá instruções para Nestor sobre o dinheiro dele. Ângela e os moradores da vila estão ali na frente, sem lugar para ficarem. Ângela conta para Léo e Ed que está preocupada, pois dentro de sua casa ficaram documentos importantes. Ed pede que Estrela entre dentro da vila e pede que ela seja muito cuidadosa. Guigo canta muito bem no concurso de música e Luz e Pablo o apoiam. Úrsula procura Mirtes e conta que Léo entrou em contato com ela. Mirtes fica chocada e Ângela diz que ele quer comprar a carta. Mirtes fica mais chocada ainda quando Úrsula diz que tem uma cópia dessa carta e que sabe muito bem o que tem escrito lá. Úrsula chantageia Mirtes pedindo mais dinheiro, caso contrário, dirá tudo o que sabe. Mirtes aceita dar mais dinheiro para ela. Ângela se infiltra na vila e percebe que os documentos importantes e o dinheiro da fundação não estão ali. Ela fica desesperada e chora. Léo tenta acalmá-la. Samantha conta a Mirtes e Salma que os moradores da vila foram expulsos e estão na ruína. As três se alegram. Samantha entrega para Salma o celular de Ângela, que Baldomero pegou. Ela diz às cúmplices que se aliar com Félix foi a melhor coisa que fez. Guigo teme que não ganhe o concurso. O produtor musical avisa que ele passou para a etapa final do concurso. Guigo, Luz e Pablo comemoram. Salma fuça todo o celular de Ângela e escuta o áudio onde ela diz sobre Álvaro, quando Clarinha aconselhou que ela desabafasse consigo mesma. Úrsula vai à mansão Vega para pegar o dinheiro com Mirtes. Por ordens de Mirtes, Félix saca uma arma e mata a Úrsula com um disparo no estômago. Samantha
diz a Ângela que agora é a nova diretora do Hospital Vega e pergunta como ela passou a noite na rua. Ângela pergunta como ela sabe disso. Samantha debocha dela por sua situação e que ainda roubaram os papéis importantes dela. Ângela se dá conta que Samantha está por trás do despejo da vila e exige que ela devolva os documentos da fundação. Samantha chantageia Ângela, que devolve tudo para ela e deixa os moradores retornarem para a vila se ela assinar um documento, onde ela renuncia às ações que seu pai lhe deixou. Ângela pega o documento, o rasga e joga em Samantha. Samantha diz que ela é uma estúpida e Ângela garante que vai lutar. Samantha diz que Ângela poderia ir para a cadeia, caso não aparecesse o dinheiro e os documentos. Ângela diz que vai enfrentar o que tiver que enfrentar. Samantha diz que se ela for presa, ficará sem Álvaro e Léo e ainda sem ver seu filho crescer. Ângela diz a Samantha que ela sempre quis colocar medo nas pessoas, que não cedem seu capricho, mas ela não tem medo dela. Salma planeja usar o áudio de Ângela contra ela. Mirtes e Félix colocam o corpo de Úrsula no porta-malas do carro. Mirtes está apreensiva, sabendo que existe uma cópia da carta de Yolanda e que Úrsula não trouxe com ela. Félix sugere a Mirtes que enterre o corpo de Úrsula no jardim da mansão Vega. Nestor entrega para Álvaro um celular para ele e para Ângela. Félix começa a dar ordens na casa de Samantha e manda Dalva chamá-lo de senhor. Depois, Dalva conta a Mirtes que Félix está se achando o novo patrão da casa. Álvaro diz a Nestor que vai ser solidário com todos da vila e que o nascimento de seu filho fez ele mudar. Ângela escuta atrás da porta. Álvaro reconhece a Nestor que foi um imbecil e que esse medo da pobreza lhe fez cometer muitas estupidezes e canalices. Ele diz que não se importaria em viver ali e se sentiria satisfeito só de ter Ângela em seus braços. Guigo acaba chamando Pablo de pai pela primeira vez. Pablo fica emocionado. Samantha entrega para Salma o dinheiro que Isaac deu para Ângela. Mirtes quer ficar com o recibo, mas Samantha não permite, dizendo que é ela quem ficará. Samantha diz que Ângela não assinou o documento cedendo as ações de seu pai. Mirtes e Salma sugerem que Samantha não permita que Félix viva na mansão, já que ele é um fugitivo da justiça e ela poderia se meter em problemas. Félix chega ali e o clima fica tenso. Samantha diz a Mirtes e Salma que quem toma as decisões é ela e manda elas saírem dali, pois quer conversar a sós com Félix. Já no quarto, Samantha diz a Félix que é melhor ele deixar sua casa. Eles continuarão com os negócios e o prazer, mas fora de sua casa. Félix ri, diz que não vai sair dali e, além do mais, ela vai precisar dele para sempre. Ele diz que do jeito que ela está, ninguém vai querer um monstro como ela. Samantha tenta dar uma bofetada em Félix, mas ele segura seu braço e diz que não nasceu uma fêmea para levantar a mão para ele. Félix joga Samantha na cama e a maltrata, a ameaçando. Salma devolve para Isaac o dinheiro dele. Ela liga para o hospital e descobre que Léo vai demorar a voltar para casa. Salma diz a Isaac que eles poderiam recordar os velhos tempos e se beijam. Nancy diz a Ângela que verificou os terrenos em Real do Mar, mas percebeu que não era necessário ela ter ido, pois poderiam ter enviado os documentos por e-mail. Ela conta à amiga que isso foi uma armação para tirá-la da cidade e que não pudesse intervir no deslocamento das pessoas da vila. Nancy está suspeitando de que Mirtes, Samantha e Félix sejam cúmplices. Abel está no táxi e vê Baldomero saindo de um bar. Ele manda o taxista seguir aquele carro. Nancy informa a Ângela que Samantha não tem o poder completo e que ela sabe disso, pois se não fosse assim, ela não teria chantageado-a. Léo diz a Samantha que ela não pode demitir Ângela e Dário, pois eles
são funcionários da fundação e não do hospital. Samantha diz que dá no mesmo e que em seu hospital é ela quem manda em tudo. Léo diz que ela está indo contra a lei. Samantha diz que se eles quiserem, podem processá-la à vontade, pois para ela sobra tempo, advogados, dinheiro e assim pode destruí-los. Léo diz que, como diretor da fundação, fará o que quiser e sua decisão é que Ângela e Dário permaneçam. Ele diz que Álvaro também seguirá sendo atendido no hospital, pois já ficou sabendo que ela quis negar atendimento médico a ele. Samantha diz que se Ângela aparecer no hospital, ela será presa. Léo chama Samantha de cínica e diz que ela ficou com o dinheiro e o recibo que foi roubado. Samantha diz, em tom de ironia, "Eu?" Léo a chama de desgraçada e Samantha debocha. Ângela se lembra dos momentos felizes com Léo. Léo vê Ângela e lhe diz que ela está contratada para a fundação e que continuará assim trabalhando no hospital. Os dois se beijam. Ângela comenta com Léo que estava ali esperando por ele e acabou vendo a ultrassom de sua filha e que ela parece ser linda. Samantha liga para Félix e manda ele fazer algo contra Léo Santillana. Ela ordena ao cúmplice que não o mate, mas sim para lhe dar um grande susto.